Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Gol. O podcast Fala Gol, como você sabe, é oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E mais um episódio do podcast Fala Gol, sempre falando sobre saúde e bem-estar. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Dr. Paulo Campelo. Tudo bom, Dr. Paulo? Tudo bem. Tudo bem, né? Dr. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Em primeiro lugar, né? E hoje vamos falar com um tema que eu praticamente tenho muitas dúvidas em relação a esse tema, que é cirurgia bariátrica, né? Cirurgia bariátrica. De uns tempos para cá, Dr. Paulo, eu venho observando muitas pessoas falando sobre isso. Né? Assim, eu não sei quando iniciou esse tipo de cirurgia, mas eu sei que de alguns anos para cá eu tô achando um pouco comum, assim, as pessoas falarem sobre isso. Eu acho que está desmistificando muito em relação a isso. Então, eu queria mais ou menos entender o início, de onde surgiu esse procedimento de ter essa opção para quem está acima do peso, né, para quem está obeso, para ter uma qualidade de vida melhor. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Ok, é um prazer estar aqui com você, falando sobre um tema que eu adoro. A gente pode passar muito tempo aqui falando sobre isso. Sim. E o início da sua fala é muito importante porque, felizmente, a gente está ouvindo falar mais sobre a cirurgia bariátrica. Ela está sendo um tratamento que está conseguindo chegar mais até as pessoas. Se a gente fala em números absolutos, eles cresceram de pessoas que fizeram a cirurgia ou que estão fazendo a cirurgia. Mas percentualmente, no Brasil, incrivelmente, a gente não opera nem 1% das pessoas que têm indicação de fazer essa cirurgia. Que tem indicação, não é nem que querem fazer, que tem indicação. Que tem indicação. 1%, certo. Menos de 1% a gente consegue operar, tá? A cirurgia bariátrica é um tratamento para obesidade. Não é para qualquer tipo de obesidade. Obesidade, ela tem graus, né? Tem a obesidade desde o grau 1 até o grau 3, que são as mais frequentes e mais conhecidas, tá? E a partir do grau 2 já se indica tratar com a cirurgia bariátrica. No início, o tratamento da obesidade era muito ainda desconhecido, e aí a gente remonta à década de 50 aproximadamente, tá? Quando passaram a se desenvolver as primeiras técnicas, né? E a partir daí, no Brasil, já lá pela década de 80, foi que se iniciou o movimento de cirurgia bariátrica, né? Iniciando por São Paulo e depois ganhando as demais capitais brasileiras, tá? Aqui no Ceará, década de 90, teve início as primeiras cirurgias ainda pela técnica aberta, né, a cirurgia, vamos dizer assim, cortando, como se diz popularmente, porque hoje ela é realizada por videolaparoscopia, aquela que faz os pequenos furos, né, como na ginecologia tem muito na área da endometriose, dos procedimentos ginecológicos que é minimamente também, invasivo, que é minimamente invasivo. Né? Então, hoje a cirurgia é feita dessa forma, e como eu citei a questão do grau de obesidade, né, então o grau de obesidade ele é calculado pelo índice de massa corporal. Então, o índice de massa corporal é o peso dividido pela altura ao quadrado. Certo. A partir daí, a gente vai ter uma classificação do peso normal, do sobrepeso. Acima do índice de massa corporal 30, a gente já entra na obesidade 1 e vai até 34,9. Quando a obesidade é 2, ela já tem um índice de 35 até 35,9. E acima de 40, a gente chega na obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Certo. Qual seria a diferença de sobrepeso para obesidade? O sobrepeso é um excesso de peso, mas que não atingiu o índice de 30. Então, certo. O paciente, ao calcular o seu IMC, né, então isso a gente consegue em calculadora simples, coloca o peso, divide pela altura ao quadrado. Se esse número der 27,8, ela tem sobrepeso, está inferior a 30. Quando é acima de 30, aí a gente já configura obesidade. Então, deixa eu fazer aqui na prática logo. É bom que eu faça o meu aqui bem rápido. A gente já vê aqui. Então, a altura... Primeiro você pegar a altura, né? Eu tenho 1,81. Então, 1,81 vezes 1,81. Vezes 1,81 é a altura ao quadrado. Isso, a altura ao quadrado. Certo. E aí, esse número, agora a gente vai dividir o seu peso. Dividido por...
O meu peso. Primeiro a gente grava esse número aí para dividir o seu tá peso. Aqui, já tá aqui, 3,27. Que foi 1,81 vezes 1,81. E aí divide pelo peso, eu tô com 87. O seu peso você divide por esse número, pela altura ao quadrado. Certo. Então não é tão... Então 3,27, vamos decorar. 3,27, aí 87 dividido por 3,27, deu 26,6. Pronto, então você tem sobrepeso. Eu tenho sobrepeso. O normal é até quando? O normal é até 25. 25? Pela fórmula do IMC, esse seu peso está com sobrepeso. Sobrepeso. Aí vem as observações, né? Então, assim, pessoas que têm mais musculatura, geralmente têm esse número mais elevado. Certo. Tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, o Mike Tyson, aquele lutador, ele tinha um IMC de 31. E não era obeso, né? Na realidade, ele era pela classificação com obesidade, mas ele era uma massa de músculos, né? Então, assim, pessoas que têm muita musculatura, eles geralmente têm um peso, um IMC, na realidade, mais alto, e não necessariamente têm a obesidade. O percentual de gordura do Mike Tyson era muito baixo. Então eu acho que ele era um lutador. Eu acho que eu tô igual ao Mike Tyson, deve ser muito músculo. Não, entendi. Então a pessoa tem que ter uma preocupação de saber se realmente esse sobrepeso é gordura mesmo, né? Isso. Ou músculo. Na realidade, pessoas que têm obesidade, que têm um IMC muito elevado, né? A gente pegou como exceção aí o Mike Tyson, de um IMC de 31, ele teria uma obesidade grau 1. Sim. Mas a gente visualmente já observa que ele não teria isso. Sim. Mas existem exames mais detalhados a serem feitos, que esse é um exame populacional, é um exame que você acabou de calcular. Sim, sim. Mas existem exames específicos que você pode ir até o consultório, bioimpedanciometria seria um dos exames que podem ser feitos para detalhar percentual de gordura. Ultrassonografia seria outro exame que a gente pode detalhar também, né? São exames mais especializados. O IMC é um exame populacional. É aquele exame que um pesquisador, de repente, pode ir até a sua casa e, pelo seu peso e pela sua altura, ele calcula se você tem obesidade, ou se está no sobrepeso, ou se está com um quadro de obesidade mais grave. Né? Mas é um exame que a gente usa a nível populacional. Mas é utilizado no consultório médico de qualquer médico, que não precisa ter nenhum equipamento especializado, para calcular se aquela pessoa tem sobrepeso, se ela tem um grau de obesidade. Seria, vamos dizer assim, o primeiro passo, né? O primeiro passo. O primeiro passo. Pronto, com agora certeza. eu sei que eu estou acima de 25, então vou ver o que é, né? Aí faz lá o de massa, o de índice de gordura. Isso, não é isso? percentual de gordura. Exatamente. Perfeito. Então, a pessoa, ela percebe que ela está com, já é obesidade no nível 1. Certo? Que é acima de 30, né? É de 30 a... De 30 até 34,9. Pronto, 34, que é a gordura mesmo, ele não é músculo, não é o Mike Tyson, né? Certo. Gordura mesmo. Ela é indicada para uma cirurgia bariátrica, doutor? Obesidade grau 1 é um grau de obesidade que é indicado o tratamento clínico ainda. Ainda não... Não é indicativo de cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica... A partir do 2, A partir do grau de obesidade 2. No grau de obesidade 2, ela precisa também ter pelo menos uma comorbidade. Comorbidades são aquelas doenças muito associadas a quem tem obesidade. Hipertensão arterial, diabetes, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, a apneia do sono, o colesterol elevado, problemas articulares, artroses já causando dificuldades, alterações nas cartilagens do joelho, alterações de coluna como hérnias de disco, tá? Então, pedra na vesícula. A lista de comorbidades é em torno de 19 a 20 doenças, tá? Isso foi detalhado pelo Conselho Federal de Medicina, né, junto com a Associação Agência Nacional de Saúde, a ANS. Então, essas comorbidades, elas são específicas. Não é o médico que inventa uma comorbidade. Elas já existem, apenas a gente chega a um diagnóstico e se a pessoa tiver obesidade 2 com pelo menos uma comorbidade, ela teria a indicação de cirurgia bariátrica, caso os tratamentos prévios que ela já fez com dieta, com exercícios, com medicamentos, não tenham surtido efeito. Uma dúvida me surgiu. Quando a pessoa está com nível 2, né, um peso já bem elevado, eu acho que dificilmente ela não tem alguma comorbidade, né?
Exatamente. Dificilmente ela seja uma pessoa totalmente saudável, estando com peso tão elevado, né? É bem frequente a gente, ao fazer a avaliação da pessoa com obesidade 2, já encontrar essas comorbidades. Sim. E muitas vezes o paciente procura a cirurgia até mais por alguma comorbidade que ele tem, do que propriamente, do que propriamente peso, né? pelo peso. Às vezes o peso ainda não está levando, vamos dizer assim, a essa pessoa a buscar o tratamento. Mas ele já tem um diabetes que está começando a ficar... Ele está usando já 2 ou 3 remédios ou começou a usar insulina e isso aí passou a incomodar mais ele. Ele já tem um quadro de esteatose hepática que pode estar evoluindo para uma cirrose e isso aí ele vai no gastroenterologista que indicou ele fazer. Sim. Ou ele vai, por exemplo, mulheres vão ao ginecologista, tá? Então, assim, uma das comorbidades é a infertilidade feminina. Então, a mulher casa, fica um período tentando engravidar e não consegue. Investiga-se toda a parte ginecológica, hormonal, ovariana, e ela não tem nenhum problema, tá tudo funcionando perfeitamente, mas ela tem obesidade. Então, essa obesidade pode ser a causa que está levando a essa infertilidade. E aí entra como uma causa também para fazer Isso, a bariátrica. Exatamente. Então, ela vem em busca de perder peso para normalizar a função ovariana dela, né, a parte ginecológica, e ela poder engravidar. Interessante. Se você falou que no nível 2 ainda tem que ter... Não sei se esse é o termo, experimentar alguns tratamentos para que diminua a diminuição, né, do peso. Isso. Em todos os tratamentos que a gente tem na medicina, sempre o tratamento clínico, né, o tratamento medicamentoso, ele vem sempre um pouco antes da cirurgia. A gente sabe que tem doenças que são eminentemente cirúrgias, né? Então, assim, um apendicite, né? O paciente tem um quadro de apendicite, ele obrigatoriamente tem indicação de ir para a cirurgia. A gente sabe que tratar com antibiótico não é a melhor opção, tá? Na obesidade, geralmente é um paciente que já tentou várias dietas, já tentou praticar exercícios, já fez uso de medicamentos. Hoje, com o advento da internet, compra de medicamentos pela internet, até sem ter respaldo científico, perigoso mas isso aí, que né? muito perigoso, né? Mas assim, a gente ouve isso rotineiramente de pacientes que quem passou a medicação foi a vizinha que uma pessoa usou deu certo com ela, eu deu vou certo tentar com aqui. ela, né? Aquelas propagandas de rádio, né, bem assim empolgantes, né? Ou mesmo da televisão. Então, existem esses tratamentos e a cirurgia bariátrica ainda tem muito estigma. Ainda assim, ainda existe uma desinformação muito grande em relação à cirurgia bariátrica, de ter riscos aumentados, né, de que vai gerar problemas com muita frequência no futuro. E, na realidade, ela é utilizada para tratar a obesidade. Né? E como qualquer procedimento médico, e por ser um procedimento invasivo, cirúrgico, né, a gente sabe que existe um risco de sangramento, existe um risco de infecção, mas que tudo isso hoje é minimizado, né? Até porque é uma cirurgia feita por, como você falou, minimamente invasiva. É isso aí que a gente já vai entrar, mas antes de entrar, assim, você tem que orientar o paciente e verificar se ele já tentou tudo possível ali, né, de forma não cirúrgica para tentar emagrecer. Agora é difícil, né? E, na realidade, assim, tudo possível dentro do critério médico, né? Claro. Aqui a gente avalia dessa forma, né? Então, assim, muitos pacientes, eles vêm encaminhado da endocrinologista que já tentou vários tipos de medicamentos e hoje a gente tem medicamentos com um percentual de tratamento muito mais elevado do que existiu diríamos, até 4, 5 anos atrás. Então, a gente tem novos medicamentos e o mais interessante é que esses novos medicamentos, que são hormônios sintéticos, eles foram descobertos da cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica, hoje, a gente diz que ela é uma cirurgia também metabólica. Ela mexe com o metabolismo, ela não é só uma cirurgia que mexe só com a anatomia. Né? Muitas vezes, o leigo avalia que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia, eu vou só diminuir o meu estômago. Na realidade, quando a gente está diminuindo esse estômago, a gente está promovendo a diminuição da produção de hormônios que geram a fome e a redução de hormônios que levam, e o aumento de hormônios que levam à saciedade. Então, a gente tem, na realidade, um arsenal
chamado cirurgia bariátrica, né, uma terapêutica para os pacientes, que vão dar para a gente um resultado muito melhor, porque ele não age só na anatomia, ele age também na fisiologia do corpo humano, do funcionamento, né? gerando todas essas alterações que levam à redução do peso. Perfeito, porque realmente você falou muito bem. A gente tem uma noção de que vai para fazer a cirurgia, você vai diminuir o estômago. Diminuindo o estômago, diminui o número de comida que entra, porque não dá para ir mais, aí por isso você emagrece. Mas não é só isso, né? Não. O organismo entende como diminuiu, então ele vai... o metabolismo muda também. Sim. Olha que interessante. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar agora na cirurgia em si. Então a pessoa está no nível 2 ou 3, já tentou de forma não cirúrgica tentar emagrecer, mas não conseguiu e tem comorbidades, ela precisa realmente da cirurgia. Qual é o primeiro passo? Assim, quando é que ela descobre que ela precisa fazer a cirurgia? E como é a partir daí o procedimento até o dia da cirurgia? Pronto. Então, dentro do que a gente falou, né? Ela já sabe que está num grau de obesidade que é cirúrgica. Sim. Então, ela deve buscar um cirurgião bariátrico, né? Perfeito. É o profissional que faz a cirurgia e que sabe todos esses detalhes, né? De preparação e de condução do paciente no pós-operatório. Geralmente, um cirurgião bariátrico trabalha com uma equipe multidisciplinar também, né? Com nutricionista, com psicólogo, tá? Com uma equipe de apoio na parte cardiológica, tá? E endocrinologista também, tá? Então, por lei, né? Por regulamentação da ANS, a gente precisa que o paciente tenha avaliações desses profissionais, porque, antes de tudo, a obesidade ela é uma doença multifatorial. É muito comum a gente querer, o leigo entender que a pessoa tem obesidade porque comeu demais. Pessoa, ela tem obesidade porque ela não se exercita. Aí o outro é porque comeu demais. Aí o outro é porque desleixou, preguiçoso. Né? Então, na realidade, a obesidade é uma doença com múltiplas causas, fatores genéticos. Então, se você tem pai e mãe com genética de obesidade, você tem uma chance maior de ter obesidade. Mas só isso? Não. Tem pais que têm genética de obesidade e o filho não tem. E os filhos não têm. Mas tem uma parte endócrina, tem uma parte psicológica que influencia na parte endócrina, tem uma parte nutricional que é fortemente também, né? Então, é fortemente influenciada pela psicologia. Então, se você tem ansiedade, você acaba indo lá mais até a geladeira, você nem está com fome, mas busca mais a geladeira e acaba ganhando peso. Né? Então, hoje a gente sabe que essas diversas causas, quando tratadas por um profissional, um cirurgião bariátrico, com uma equipe multidisciplinar, o resultado da cirurgia é muito melhor. Por quê? Porque ele vai atuar não só na anatomia do estômago, né? Não só nas causas endócrinas, não só naquilo lá que ele vai mexer na cirurgia, no estômago e no intestino às vezes, mas ele vai ter um psicólogo acompanhando esse paciente no processo de perda de peso, vai ter uma nutricionista orientando a parte alimentar e quando os pacientes têm alterações tipo hipertensão, problemas cardíacos, problemas respiratórios, eu não citei, mas a asma, crises de asma recorrente é muito mais frequente no paciente com obesidade. A apneia do sono, que dificulta o período noturno e gera isso no paciente, uma fome maior quando ele acorda e um sono que não recupera. Então, tem um pneumologista também que acompanhe. Então, esses profissionais vão acompanhar esse paciente, que vai fazer exames de diagnóstico daquela obesidade, das doenças que ele apresentou, né? A gente já citou aqui várias delas. Alguns têm uma só, alguns têm 5 dessas doenças. Imagino. Então, a gente precisa ter um acompanhamento. São feitos exames de avaliação da obesidade e de preparação para a cirurgia. Esse processo, a gente tem pacientes que conseguem, em 25 dias, fazer isso. Chegam, já fazem os exames, já fazem as consultas e já tem avaliação dos profissionais para ser liberados para a cirurgia. Tem pacientes que passam 3 meses, né? E aí esse tempo é muito de como o paciente vai agendando, às vezes depende da questão do plano de saúde. Né? E do organismo do paciente também, né? O próprio agendamento
né? E hoje em dia, com os planos de saúde, às vezes os próprios planos de saúde que têm uma limitação no momento de fazer os exames e torna esse processo um pouco mais, vamos dizer assim, lento. O plano de saúde, ele cobre a cirurgia bariátrica? Todos os planos de saúde são obrigados por lei a cobrir a cirurgia bariátrica. Isso é importante a gente falar. Isso, todos os planos. Tá? Então, você consegue aí, para ter todo esse vamos dizer, esse processo burocrático, pré-operatório, pré-operatório, uns 25 dias. No mínimo uns 25 dias, em média, em torno de 50 dias. 50 tá? dias. Assim, um tempo médio. 25 dias é aquele paciente que já chegou muito decidido, que às vezes já vem com alguns exames prontos, que já vem encaminhado de um outro profissional que já adiantou a solicitação desses exames por saber do processo. Quanto mais empenhado está o paciente, mais rápido esse processo finaliza, né? Finaliza. E você falou um ponto aí que a gente vem conversando aqui no podcast, como eu falei, é sobre saúde e bem-estar. E a gente bate muito na tecla que às vezes é mais fácil você se cuidar do que você cuidar da doença, né? Depois. Que é o quê? São 3 regras básicas. É dormir bem, se alimentar bem e se exercitar, né? Isso. E o obeso, você falando aí, eu pensando nisso, ele já está comendo mal, se alimentando mal. Quando você fala que ele não consegue dormir, né? Causa apneia, causa desconforto, asma, falta de ar, então ele já não dorme bem, isso ocasiona ele se alimentar mal e também não, normalmente não se exercita, até porque não tem condições físicas. Então, realmente, vamos dizer assim, é uma bola de neve que vai aumentando, né? Isso. E ressaltando, assim, que não o paciente com obesidade, ele não tem, né, assim, é um estigma muito forte, de apontar para ele e dizer que ele não faz isso por preguiça, porque come errado, ou porque não... Na realidade, ele tem uma doença. Sim. Tá? É uma doença que tem CID como qualquer outra doença, né? Que tem uma classificação como doença. E ele precisa, na realidade, para tratar essa doença de apoio, né? De apoio, de orientação, né? E da melhor orientação. Infelizmente, às vezes, a gente tem pacientes com graus de obesidade bem elevada e que o profissional indicou um tratamento que o percentual de resolução é muito baixo. Sim. Tá? Então, repetindo, como qualquer doença que tem graus de classificação, a gente precisa conduzir a obesidade da melhor forma de acordo com o grau que ela está. Se eu tenho uma pessoa só com obesidade 1, a gente usando medicamentos, a gente consegue tratar. Mas se a gente já tem um paciente com obesidade 3, ou, por exemplo, eu não citei, mas tem a superobesidade, que é quando o paciente já tem o dobro do máximo do peso pelaquela fórmula que a gente calculou, o IMC. Então, se o peso da pessoa pela fórmula do IMC máximo seria de 80 quilos e ele está pesando 165 quilos, ele está com o dobro do máximo. Então, a gente classifica esse paciente como superobesidade. Aí, aquele número do IMC já vai ser de 50. Então, a obesidade 3, né, a gente chegou à conclusão que ela é de 40 até 49,9, porque no 50 ela já é superobesidade. E essa também é um grupo de pacientes que também tem indicação da cirurgia bariátrica. Tem uma série, né? Eu acho que é na Discovery. Sim. Que se chama... É um nome bem... Quilos Mortais. Quilos Mortais. Isso. Quilos Mortais. Que aí ele tem tanto sobrepeso, a obesidade é tão alta que ele nem pode fazer a cirurgia. Isso acontece, né? Isso acontece. Então ele tem que emagrecer, tem que diminuir o peso, e ele já está num sobrepeso muito alto para poder fazer a cirurgia. Por que isso acontece? A gente assiste os Quilos Mortais, é uma população americana ali, né? Então, assim, nos Estados Unidos, a obesidade ela já atinge mais de 40% da população. Tá? 40%? 40%. Nossa tá? Senhora. Pelos números do Vigitel, que é uma informação que a gente tem do governo federal, a gente tem no Brasil em torno de 21% da população dentro do quadro de obesidade. Então a gente tem ainda aí quase menos da metade do que eles têm. Tem lá, né? E a população deles é maior do que a nossa, brasileira. Sim. Então, esses pacientes que chegam nessa quantidade de peso, né, que aparece na série, realmente eles estão
muitos deles, eles têm superobesidade. Então, eles precisam perder algum peso antes. Por quê? Porque a função cardíaca dele está dificultada, tá? A função respiratória dele está dificultada. Ele tem problemas para se locomover. E aí, isso pode levar no pós-operatório a possíveis complicações pelo fato dele não conseguir caminhar adequadamente, né? O corpo dele, ele está inflamado, né? A gente teve recentemente, né, ainda está aí finalizando um período muito ruim de saúde do mundo inteiro, que foi a pandemia de Covid. Sim. E a pandemia veio nos mostrar o quê? Que as pessoas que tinham obesidade, que tinham diabetes, que tinham hipertensão, elas tinham um risco muito maior da Covid. Era um grupo de risco. Era um grupo de risco. Né? Então, isso demonstra que a obesidade é uma doença e que facilita, né, que é porta de entrada para outras doenças. Né? E aí, as comorbidades exatamente são isso. São doenças que são facilitadas pela obesidade. Né? A Covid demonstrou isso para a gente. Então, quando a gente vai preparar um paciente para a cirurgia, quanto de peso ele perder antes, vai desinflamar mais esse organismo, vai facilitar mais a recuperação dessa pessoa. Por isso que tem que perder peso. Que tem que perder peso. Perfeito. Né? Porque a gente consegue ir para uma cirurgia com mais segurança, com menos riscos. Perfeito. E aí, na cirurgia em si, assim, quais são os tipos de cirurgia que o paciente tem como opção, ou só existe um tipo? Como seria esse momento? A cirurgia bariátrica no Brasil, né, ela é regulamentada, a gente tem dois principais tipos de cirurgias. Né? Uma é a cirurgia chamada de gastrectomia vertical, é o nome técnico dela, mas ela é mais conhecida como sleeve. Né? Sleeve, que é de manga, né? Do inglês. Sim. Tá? A gente faz essa cirurgia reduzindo o estômago e deixando ele no formato como se fosse de uma banana. O estômago ele tem um formato de uma bolsa. Certo. Né? Ele é bem largo. E aí a gente deixa ele fininho. Tá? E aí é uma redução literal do estômago, com a retirada de uma parte do estômago que faz com que o paciente tenha mais saciedade com menos alimento. O que tem antes do estômago é o esôfago? É o esôfago. Então ele seria meio que uma continuação do esôfago, é isso? Isso. Ele vai ficando mais ou menos da espessura do esôfago. Exatamente. Ele continua ainda um pouco mais larguinho do que o esôfago. Para poder receber algo, né? Exatamente. Mas ele seria mais ou menos uma excelente comparação, ele deixar um pouco mais fino, né? E antes ele era bem mais largo. É como se a comida tem uma parada aqui, né? Isso. Agora ela vai, aí depois do esôfago vai para o intestino? Vai para o intestino. Então, a gente vai, vamos dizer, transformar o estômago em algo que é um pouco mais largo do que o esôfago e também do que o intestino, mas fininho, semelhante a eles. Não armazenar muito, né? Exatamente, para não acumular tanto alimento, né? Para não caber tanto alimento. E aí, reforçando, não é só uma mudança de quantidade de alimento, é uma mudança também em hormônios, tá? Por quê? Porque a gente tira uma área, essa área grande que é retirada do estômago, a gente deixa em torno de 20 a 25% do estômago original. É mesmo? Então você tira 80%, Isso. 75% do estômago? 75 a 80% do estômago é retirado. Né? E aí é retirado mesmo, tá? Por quê? Porque a outra técnica, que se chama bypass gástrico, são nomes bem complicados. São nomes mais complicados. Bypass gástrico. Tá? Não vou nem me arriscar, não. Mas tudo bem. Mas o bypass é um desvio. Certo. Então a gente reduz o estômago, tá? E realmente não tem um nome mais simples para dizer para você. Tipo o nome sleeve, é esse. Não, né? O nome é esse mesmo, tá? Então, assim, o bypass gástrico a gente vai reduzir o estômago e vai fazer um desvio para o intestino, tá? Então, por que redução do estômago? Todo mundo entende, Sim. Né? Reduzimos ele, tá? Ele vai ficar com um espaço volumétrico de 80 a 50 ml, tá? O sleeve, o estômago fica de 100 a 120 ml. Então é menos do que... É menos do que o sleeve. Certo. Tá? Popularmente, o paciente pergunta, doutor, essa aqui é mais radical? Né? Pergunta assim, é o termo que usa, essa cirurgia aqui é mais radical, bypass? Né? A gente pode dizer, né, numa linguagem mais leiga, que ela é mais radical. Então ela deixa o estômago mais fino
Ela deixa ele menor. Menor, menos espesso. O sleeve ficou fininho. No formato da banana, né? Certo. Tá? Imagine que a gente pegou a banana e partiu ela em 3. Certo. Ficou só aquela parte de cima da banana. De um dos lados da banana. Então não é que ele fique, ele não fica mais ele não vai ficar longo. Menor. Ele fica menor. Certo. Exatamente, curto, ele fica né? quase... Ele fica mais curto. Ele fica mais curto. Mas com a mesma espessura. Com a mesma largura. Com a mesma largura do original, do estômago original. Ou vocês mexem também nisso? Não, mexe também na largura. Querem tirar o mexe no comprimento e mexe na largura. Mas você disse que faz um desvio para o intestino. Pronto. Mas ele não já vai para o intestino? Aí a gente faz essa separação do estômago na sua continuação normal do intestino e pega uma parte do intestino mais distal, mais longe, que está mais longe lá, e traz para fazer esse desvio. Ou seja, o alimento vai entrar no estômago pequeno e vai descer num ponto do intestino além do que ele normalmente desceria. Então essa parte do intestino ela fica separada. Exatamente. Mas ela não é mais utilizada pelo corpo. Exatamente. E vocês não tiram ela. Não, ela fica no corpo e ela não sofre nenhum processo de fica degeneração. Ela fica de férias para sempre. Exatamente. Olha que interessante. Ela fica de férias para sempre. Esse é mais radical. Se eu fosse fazer, eu também. Esse é mais radical. Você mexe no intestino também, mexe no estômago. Geralmente, essa cirurgia do bypass ela é indicada para pacientes que têm um peso mais elevado. O grau 3 já, né? O grau 3, a superobesidade. Sim. Tá? Então a gente geralmente utiliza. E utiliza também nos pacientes que têm a grau 2 e que têm muitas doenças associadas, geralmente doenças como, por exemplo, diabetes, tá? Porque observou-se que os pacientes que faziam a cirurgia do bypass e tinham diabetes, o diabetes, a gente tinha a remissão do diabetes. Ou seja, quando a gente trata a obesidade, a gente trata as comorbidades também. Tem um combo ali, né? Exatamente. Tá? Tinha uma propaganda da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que era uma flechinha, né? E era como se fosse um arqueiro atirando, só que aí o alvo, a gente atingia 4, 5 alvos. Atingiu o alvo do diabetes, atingiu o alvo do peso, atingiu o alvo da hipertensão. Da apneia, então, do que o paciente tivesse, a gente tem um relacionado à obesidade. Isso. Né? Já existem trabalhos demonstrando os percentuais de melhora com cada doença. Então, assim, percentual de melhora com diabetes, percentual de melhora com a hipertensão. Né? Então, o resultado da cirurgia vai além do peso. Com certeza. Agora, assim, eu tô bem intrigado com essa cirurgia. Quando você... As duas, né? Porque, de uma certa forma, você disse que elas são minimamente invasivas. Dá para fazer isso por videolaparoscopia? Sim. É mesmo? Semanalmente a gente faz isso e a recuperação do paciente é no dia seguinte. Mas como é... Doutor, me perdoe a ignorância. Mas como é que você vai tirar um pedaço do estômago sem abrir? Ele sai por onde? Ele sai pelos pequenos furos que são feitos. Dá para retirar. Dá para retirar. Perfeito. Tá? É quanto tempo de cirurgia, mais ou menos? Entre 1 hora a 1h30 de cirurgia. É rápido, né? Assim, para a complexidade que fica dentro do corpo da pessoa, eu acho rápido e, de uma certa forma, não tão complicado, assim... Claro, falando de não abrir, né? De não ter... E o pós-operatório disso? Como o que é que o paciente... precisa fazer logo depois que finaliza essa cirurgia? Geralmente esses pacientes, no mesmo dia, a gente já quer que esse paciente sente né, na cama, que ele já se locomova. Não é uma cirurgia que vai exigir que ele fique em repouso absoluto, né? Pelo contrário. Quanto mais precoce esse paciente se movimenta, melhor a recuperação dele. Ele já começa a tomar líquidos, né? E o cuidado maior que a gente tem é com esse estômago pequeno que a gente deixou. Ele foi cortado e costurado. Suturado, né? Então e, na precisa realidade, de um tempo. Isso, precisa de um tempo para recuperação. Hoje em dia, essa sutura é através de grampeadores. Então, existe um grampeador, que é um equipamento que a gente utiliza na cirurgia. Um grampeador, hoje, que ele é eletrônico, tá? Ele já foi manual, de acionamento como se fosse uma manivela aqui que eu tivesse que abrir e fechar, apertando. Né? E hoje a gente aperta um botão e é feito o corte e o grampeamento do estômago. E não precisa, tipo, daqueles 15 dias e vai tirar o ponto. Não tem mais isso. Não tem que tirar ponto. Isso que fica, já fica no tecido.
Exatamente. Rapaz, eu vou dizer, cada episódio que eu participo aqui, eu vou me surpreendendo mais com a medicina. Você consegue, então, grampear sem precisar dar aquele ponto, né? Sem costurar, sem... Eventualmente, em uma cirurgia e outra, a gente faz algum ponto de reforço. Sim. Mas os grampeadores permitem que a gente faça o corte e a sutura e a costura do estômago somente utilizando os grampeadores. Certo, mas aí precisa de um... cuidado que a gente tem que ter. Os 15 dias subsequentes a essa cirurgia, o paciente vai ficar numa dieta líquida. Certo. Vai ficar tomando líquidos, líquidos que aguinha. iniciam, né, no primeiro dia, né? Até algum tempo atrás era no segundo dia da cirurgia, mas hoje já é no mesmo dia. Então a gente já começa com água, com chá, com sucos, tá? Milkshake não, né? Não, milkshake não. Não, tá né? Geralmente são alimentos hipocalóricos, Sim. tá? E são alimentos também com teor de proteína. Então pode ser feito a suplementação nesses caldos, nesses sucos, ao longo da jornada que o paciente vai ingerindo. Esse líquido, ele vai ingerir ao longo do dia inteiro dele. Ele não vai ter uma refeição de café da manhã, de almoço, de lanches. Ele vai ter o dia inteiro tomando os líquidos, geralmente 30 ml, tá? A cada 20 minutos. Com o objetivo de dar um descanso para esse estômago, de não chegar um alimento muito grande no estômago, que dificulte a digestão. A gente quer só o líquido exatamente e aproveitar o máximo de nutriente desse líquido. E não distender o estômago, não encher ele. Claro. Tá se recuperando, né? Exatamente. Tá se recuperando, claro. Tá se recuperando. A alta desses pacientes acontece no dia seguinte da cirurgia. Não, mas ele não fica recebendo nada em soro? No primeiro dia, sim. No primeiro dia ele fica no soro, né? Inicia a dieta líquida nesse padrão, e no dia seguinte ele já vai para casa. Já vai para casa. Continua nesse tratamento líquido. Exatamente. Em casa. Em casa. Certo. Aí, claro, vai ter a medicação, né? Alguma medicação que ele vai ter que tomar. Medicação analgésica, uma medicação de um protetor gástrico, né? E outro ponto bem importante, o uso de uma medicação anticoagulante, né? Porque é um paciente que tem um risco maior de trombose venosa profunda, de tromboembolismo pulmonar. Então, tanto a gente recomenda o uso de meias no pós-operatório, quanto o uso das injeções de anticoagulantes por um período de dias na sequência. Perfeito. E quantos dias ele vai ficar nesse repouso? Porque não vai poder fazer todas as atividades, né, rotineiras, né? Isso. Ele tem que ficar deitado, mais sentado. Você falou que é importante ele se movimentar, mas não em excesso, né? Como seria essa orientação? Geralmente, assim, para volta ao trabalho, em torno de 10 dias a 15 dias, ele consegue retornar ao trabalho. É o momento que a gente muda a dieta da líquida para pastosa, e aí ele já passa a ter refeições nos horários de café da manhã, lanche, almoço, mais pastoso lanche da ainda. tarde, mas ainda pastoso. Né? Então, vai começar a tomar iogurtes, vai começar a tomar os shakes, mas não o milkshake, vai tomar um shake proteico, né? Vai começar a tomar uma canja, uma sopinha passada ainda, sem ter algo que ele precisa. Sólido, nada né? sólido. Mas Perfeito. ele já pode comer, por exemplo, um ovo mexido, ele já pode comer uma torrada, né? Os pacientes dizem que são as melhores refeições da vida, porque estavam numa dieta líquida de 15 dias e aí passam a mastigar alguma coisa na dieta pastosa. Isso entre 10 e 15 dias. Isso, em torno de 15 dias. Até 10, 15 dias no líquido, depois realmente é um alívio, né? Você começar a mastigar. Começar a mastigar. Aí, então, depois de 15 dias, quando é que ele tá 100%? Pronto, agora ele já pode ter uma vida Com 30 normal. dias, aí o paciente passa para a dieta branda, que a gente diz. Que é a dieta que você consegue comer no self-service, consegue comprar um purê, uma carne moída, um arroz bem cozido, né? Então, são alimentos que eles passam a ingerir, né, já com 30 dias, que é o período da cicatrização do estômago. Total. Então, toda essa preparação de 15 dias, depois mais 15 dias, é exatamente para dar tempo ao estômago cicatrizar e a gente não ter um risco de uma pequena perfuração no pós-operatório do estômago de uma cirurgia bariátrica. Causado pelo alimento. Porque, assim, o estômago, ele tem, até onde eu sei, um ácido muito forte, né? Isso. Então, para você segurar
Isso também realmente é complicado. Quando a gente reduz o estômago, essa produção de ácido também diminui. Né? Claro. E no pós-operatório, normalmente se recomenda uma medicação para inibir a acidez. A acidez, tá? eu imaginei. Porque realmente a cicatriz no estômago eu bem pensei, extensa. Como é né? que vai segurar uma cicatriz se tem um ácido ali? Você tem que diminuir a acidez. Exatamente. Perfeito. E aí alguns alimentos, tipo bebidas gaseificadas, não são autorizadas, bebidas alcoólicas nem pensar, tá? Né? Então, o café a gente também restringe geralmente até 30 dias de pós-operatório, né? Então, tudo aquilo que possa levar uma acidez maior, a gente evita, né? As frutas cítricas, existe a recomendação, e tudo isso é acompanhado pela nutrição, por uma nutricionista que vai acompanhando, não é só o médico. O médico, dentro da sua equipe, tem um nutricionista que vai prescrever e orientar essas mudanças de fases né, da alimentação. Claro. E com quanto tempo, assim, eu posso dizer, pronto, ele está de alta total. Agora ele vai ter uma vida, claro, é uma nova vida, né? Sim. É uma nova vida, mas ele vai ter uma vida, o objetivo é que ele tenha uma vida normal. Com quanto tempo ele já pode se alimentar da maneira que ele acha que tem que se alimentar, ele pode fazer exercício físico, porque eu imagino que ele vai querer, assim, o psicológico impacta muito nesse momento, né? Então ele vai querer viver a vida normal. Como é que ele... Tá, quanto eu tempo, mais ou vou menos? tentar traduzir média. aqui para você. Esse paciente que você está colocando, ele já tem 1 mês de operado. Sim. Tá? Ele perdeu 10% do peso dele total. Então, se ele operou, por exemplo, com 100 quilos, ele já vai estar com 90 quilos. Certo. Tá? Esse paciente está querendo exatamente dar os primeiros passos nessa vida nova dele, né? De maior leveza né? Física e de saúde. Tá? E ele já vai ter até iniciado exercícios físicos, tá? Hoje em dia, com 15 dias, a gente já tem também na equipe, aí já é vamos dizer assim, não é uma obrigatoriedade, mas é uma facilidade a mais, que é ter um personal na equipe, físico, um educador físico que passa orientações para esse paciente, tá? Com 30 dias ele está nessa dieta branda, mas ainda não está liberado os crustáceos, ainda não está liberado todos os tipos de alimento. Ele está começando como se fosse uma criança que começou ali nos alimentos sólidos, ele está começando a experimentar cada alimento sólido de novo. E esse paciente vai ter um paladar diferente. Ele vai começar a modificar os gostos que ele tinha da alimentação de antes, com a obesidade no seu mais alto nível daquele paciente, e com 30 dias depois ele está com outros paladares. Até porque algumas coisas ele ainda está proibido de comer. Sim. Mas ele já tem uma vida normal de sair para qualquer aniversário, de participar de qualquer evento, mas sabendo que ele vai evitar alguns tipos de alimentos para não voltar àquilo que um dia ele já teve com aquele excesso de peso. Então, o paciente que já está bem consciente disso, com 60 dias ele tem vida normal, praticando esportes, se alimentando, indo para qualquer encontro com os amigos, trabalhando, estudando vida e nova, perdendo peso, ganhando mais saúde. Porque uma coisa que eu fico pensando aqui, porque uma pessoa, vamos supor, tá com 130 quilos, né? E aí faz a cirurgia, ela não perde... imediatamente. Vamos supor que ela tenha 1,70 de altura, então o peso médio ali, falando aqui por cima, o ideal para ela seria uns 70 quilos, né? 65, 70 quilos, mas ela tem 130. Ela não vai perder 50 quilos de uma hora para outra, em 2 50, meses, 60, não. Né? E aí você perguntou, essa pessoa está de alta? Na realidade, o primeiro ano desse paciente, ele é de consultas frequentes com o cirurgião ou com profissionais da equipe multidisciplinar. A endocrinologista, a nutricionista. E se ele tem uma necessidade maior de um apoio psicológico, ainda com o psicólogo. E se ele ainda tem alguma hipertensão, um retorno ao cardiologista. Então, esses profissionais vão estar acompanhando ele no processo de perda de peso. Então, como você colocou, um paciente com 130 quilos... perdeu ali 12, 13 quilos no primeiro mês. Vai para o segundo mês, perde mais 6 quilos. E vai perdendo peso ao longo do processo. Até 6 meses,
perder 50% do excesso de peso que ele tinha, a gente já está dizendo que esse paciente tem um resultado muito satisfatório de perda de peso. Perfeito. Mas ele não para aí. Essa perda de peso vai até 18 meses, 1 ano e meio após a cirurgia. Bom, essa é a minha dúvida. E quanto mais peso tem, mais essa perda de peso vai continuar. Quanto menos peso tem, o organismo também tem um momento em que ele vai cessar essa perda de peso. Ele vai frear essa perda de peso que iniciou lá na cirurgia e que, por conta das mudanças dos hábitos alimentares, do estilo de vida, da prática regular de exercícios, foi acontecendo. Perfeito. Então, é um processo, né? É um processo. Não é uma cirurgia ali que você foi ali, fez um procedimento e tchau. Não. Depois do pós-operatório, acabou. Não. É todo um processo. Quanto mais peso você está acima, né? Isso. Mais tempo vai demorar para você perder. O importante, pelo que eu percebi, é você não parar de perder peso. Não é isso? A perda de peso, ela vai dar prosseguimento em decorrência da cirurgia, mas em decorrência das mudanças que o paciente implementou na sua vida e que foram orientadas pela nutricionista, pelo psicólogo, pelo cirurgião, né? Pelo educador físico. E aí a gente vai ter pessoas que vão perder num ritmo mais acelerado, outras vão perder num ritmo mais lento, né? Mudanças, o homem perde um pouco mais rápido por ter mais musculatura do que a mulher. A mulher tem a influência hormonal a cada ciclo que pode influenciar na perda maior ou menor de peso, né? Então, se recomenda para essas mulheres não ter nenhuma gestação no período. Claro. Né? Então, durante pelo menos 1 ano do pós-operatório, que ela não deve engravidar, para exatamente não parar esse processo de perda de peso. Porque senão volta, né? Na gravidez, tem aquele momento que aumenta o peso, né? Então... Isso. Vai ser um momento que a gente, na realidade, vai ter um cuidado a mais com essa mulher, porque não vai poder restringir simplesmente a perda de peso. A gente vai ter que equilibrar entre não deixar de perder peso, mas também não ganhar tanto peso por conta da gravidez. E quando ele chega no peso ideal? Né? Vai chegar um momento que ele está perdendo peso, se cuidando, se alimentando bem, fazendo exercício, vai chegar no peso ideal que não precisa mais perder. Se perder, aí vai ficar com peso negativo, né? E aí quando ele chega nesse peso ideal, ele ainda precisa de um acompanhamento? Como é que é o... A perda de peso, ela acontece, como eu falei, geralmente até 1 ano e 6 meses. Né? 18 tá? meses. Sim. Esse processo todo, ele deve ser acompanhado. Então, o paciente deve sempre retornar para saber como está. Todos nós não temos um peso ideal, nós temos uma faixa de peso. Então, vamos dar aqui um exemplo fictício aqui, né? Que a faixa de peso seria entre 58 quilos e 65. Certo. E aí a pessoa foi perdendo peso e está com 60. Ela está Boa. na faixa de peso ideal dela. Boa. Eu digo que, nesse momento, o paciente meio que escolhe ou que define se ele quer ficar dentro do peso ideal mais para magro ou mais para cima do peso. Porque aí vem uma questão chamada autoimagem corporal. É ele se olhar no espelho e se sentir bem. E se sentir bem. Boa. Não, eu estou bem com meus 67 quilos. Não, eu quero perder mais 2 porque eu vou ficar com um manequim um pouco menor, eu vou ficar com a minha musculatura mais visível, enfim, com determinados detalhes que é inerente a cada um. Então, a autoimagem, nesse momento, vai definir exatamente como ele vai ficar. Se ele vai ficar naquele peso dentro da faixa do ideal, mais para cima ou um pouco mais para baixo. Perfeito. Geralmente, as mulheres querem ficar mais para baixo. Mais para baixo, né? Claro. Quando são jovens. Sim. Quando são mulheres já de meia idade, né, à frente, né, elas querem ficar um pouco mais, não querem ficar tão emagrecidas. Entendo. O homem, muitas vezes, quer ficar com aquele peso em que ressalte a musculatura dele. Sim. Né? Então, depois que ele perde aquele peso, aquele excesso de gordura, aí ele fica liberado para ganhar musculatura. Né? E aí ele quer desenvolver o peitoral, o bíceps, vai ganhar né? mais, o abdômen. Então, aproveitar o novo corpo, né? Exatamente. Tá certo. Então, talvez nunca pare de se exercitar, né? Isso. Isso é um estímulo muito grande, né? Eu tava pensando aqui, você falando, muda a vida da pessoa, né?
Muda. Muda a vida, mas muda a vida mesmo, Sim. assim, porque você tá num... É o seu transporte, né? O corpo é como você se locomove. Então, eu acredito que o psicológico da pessoa afete muito o psicológico da pessoa, de forma positiva, Sim. né? Eu acho que a autoestima dela aumenta, consequentemente, afeta todas as áreas dela, né? É isso que acontece mesmo? Sim, e é exatamente por isso que o reforço, o acompanhamento psicológico é importante. Porque toda mudança também é passível de comentários, de críticas, né? Sim. Então, esse paciente que vem procurando o tratamento da obesidade, ele na realidade já vem com muitos estigmas, com muitos julgamentos, né? E a gente recebe esse paciente que muitas vezes é socialmente julgado em diversas situações, né? E a gente dá a condução desse tratamento com acompanhamento psicológico exatamente para que esse paciente se sinta forte, né? Em conduzir essa doença que ele tem. E não que era uma fraqueza, que era por Uma preguiça, doença, né? né? É uma doença. Então, esse apoio da psicologia, inclusive no pós-operatório, porque aí também no pós-operatório vem os comentários. Você já emagreceu demais. Tá bom de O perder, pessoal né? Então, assim, nunca agrada, né? nunca agrada, né? Então, a pessoa vem para comentar É. tanto antes, quando a pessoa tá com excesso de peso, tá com dificuldade, né? É o preguiçoso, Sim. né? E quanto E depois? depois só vive na academia. É. Ah, já perdeu muito peso. Tá muito magro. Vai parar quando? Né? O- Então, assim, isso aí é o que a gente ouve dos relatos, né? E eu digo, olha, diga que... Aí tem pacientes que se saem muito bem, porque dizem assim, você é formado em quê? Né? Boa. Você é Cadê o seu formado em quê? o Olha, seu CRM eu aí? sou acompanhado e o meu É. médico sabe como é que tá meu peso. E a gente Pronto. procura fortalecer isso, faz reuniões com esses pacientes, com a equipe multidisciplinar, para exatamente esclarecer essas dúvidas. Meu peso vai parar, né? Quando é que eu vou parar de perder peso, né? Então a gente procura reunir os pacientes e passar informações que possam ajudar ele Nesse processo, que não é apenas físico, né? É Isso. todo psicológico e também social, Sim. né? O Leandro Hassum, é aquele comediante, né? Aham. Ele fez a cirurgia. Isso. E eu vi uma entrevista dele que eu achei bem interessante. Ele disse que as pessoas começaram a falar para ele, depois que ele emagreceu, que ele perdeu a graça. E ele é comediante, né? Ah, Sim. você era mais engraçado quando tava gordinho, perdeu a graça e tal. E isso tava incomodando muito eles, cara. Eu tava entrando numa depressão, porque o pessoal dizendo que eu perdi a graça. Será que a minha graça tá na minha gordura? Ele até brincou assim, então vai pra frente de um açougue e fica rindo de uma picanha, cara. Não, então não é. Aí ele aí ele foi pra psicólogo e tal, né? Fez terapia, e na terapia ele descobriu que o problema não é que ele perdeu a graça ou que ele emagreceu, não. É porque ele ousou mudar, Uhum. né? E as pessoas meio que se incomodam Sim. quando alguém muda, porque se ela não está conseguindo mudar alguma coisa que ela precisa, como ousas, ele falou assim, como você ousas mudar, né? Então, cabe muito das pessoas que estão próximas, pelo que eu estou percebendo, do paciente, né? Que é um paciente, é uma pessoa que tem uma doença e se propõe a melhorar, como a pessoa tem quebra uma perna, ela vai pro ortopedista para engessar, para melhorar e tudo. Sim. E Pra ele, ficar bem. para ficar bem, É. né? Como todo mundo vai ao médico para Isso. ficar bem. É. E o paciente que faz a cirurgia, ele está indo para ficar bem. Então, você que conhece uma pessoa que está fazendo isso, pessoal, respeite, né? Isso. E apoie, na realidade, vamos apoiar, porque o psicológico, nesse momento, ele é muito importante. Até porque, que aí entra, eu já emendo aqui com uma outra pergunta, se tem índice de volta, a pessoa engordar novamente, né, e ficar Sim. obesa novamente, isso De acontece? recidiva, sim. Esse percentual de recidiva é algo em torno de 25%. É mesmo, ainda tem, né? Tá? Então, assim, como o tratamento ele é multidisciplinar e a gente precisa abordar de forma nutricional, psicológica, o acompanhamento com a equipe médica, com a endocrinologista. Eventualmente, eu tenho uma pessoa que passa por um problema psicológico, tá? Passa por um quadro de depressão, e aí, naquele momento, ela sai dessa condução que ela vinha bem do seu tratamento da obesidade e volta a se alimentar de maneira errada, volta a se alimentar de forma com muita ansiedade, pela fome que não é uma fome real,
né? Psicológica, É uma né? fome mais psicológica, né? Então, esse paciente passa a não se exercitar adequadamente. E aí ele pode vir a ter o que a gente chama de tanto o reganho, que é quando ele ganha peso, mas não volta para o grau de obesidade que tinha, como pode haver a recidiva da obesidade, que é quando ele ganha e volta para o mesmo patamar. O mesmo peso, é? É. Puxa Né? vida. E aí Que eu chato, aqui vou viu? complementar com uma informação que aí vem sempre a pergunta, doutor, mas como é que eu vou engordar tudo de novo se o meu estômago tá pequeno? Eu ia perguntar isso. Então, Sim. o meu estômago tá pequeno e eu ganhei peso novamente. Você passou a fazer escolhas que não eram as melhores. Então, escolhas alimentares. Então, eu vou comer um alimento, mas eu tinha uma orientação da minha nutricionista de como eu deveria comer. Geralmente, 50% de proteína, 30% de legumes e verduras e 20% de carboidratos, pegando um prato que a gente chama de prato bariátrico, né? Sim. Seria esses percentuais. Mas aí eu passo a comer 70% de carboidratos, 20% de proteína e 10% de legumes e verduras. Então eu vou fazendo uma poupança, né, entre aspas, de calorias. Sim. Eu vou estar comendo todo dia uma quantidade de alimento semelhante ao que eu comia, porque o meu estômago está pequeno, mas eu vou estar priorizando, quem sabe, aquele milkshake que você falou. Sim. Eu vou estar comendo mais alimentos hipercalóricos, alimentos industrializados, que é outro ponto importante para a gente falar de obesidade, sobre exatamente essa quantidade enorme hoje de alimentos ultraprocessados, que a gente chama. Sim. É aquela batata que a gente come, né? Que a gente não sabe nem se realmente foi feita de batata. De batata, né? Né? São aqueles produtos enlatados, né? Aqueles pacotes que a gente abre que diz que tem um sabor de legume de uma determinada verdura, mas que na realidade a gente não sabe nem como foi feito aquilo. Né? São os alimentos muito adocicados, né? Ricos, como os refrigerantes. Né? Então, assim, uma quantidade muito grande de calorias. Então, às vezes, a pessoa com aquele estômago pequeno, a bebida alcoólica também pode levar a isso, até porque muitas vezes quando toma a bebida alcoólica em excesso, ela perde um pouco da noção do que está comendo, e aí ela vai comendo ou bebendo, né? Por exemplo, a bebida é uma caloria que a gente diz que é vazia, que é somente calórico, com álcool, mas não tem nutrientes. Sim. E aí ela passa aí aos poucos, do mesmo jeito que ela foi perdendo, ela pode ir reganhando. Pronto. E então, por isso que você falou da equipe que vai acompanhar nesses 18 meses, né? Isso. E a partir daí, esse acompanhamento ele passa a ser não tão rigoroso, de ser bimestral ou trimestral. Aí ele pode ser a cada 6 meses ou anual, de acordo exatamente como o paciente adotou aquelas novas medidas, né, de estilo de vida, de alimentação, e que o peso estabilizou. Mas a obesidade, a gente sempre reforça que ela é uma doença crônica. Quem tem obesidade, a gente não está curando com a cirurgia bariátrica. A gente está dando uma grande ferramenta, hoje a melhor ferramenta para tratar casos de obesidade 2 e 3. Mas não a única, né? Mas assim, não a única. Ela sozinha, ela não vai fazer milagre. Exatamente. Perfeito, perfeito. Muito bom você falar isso, doutor, porque a gente olhando como uma doença crônica, ou seja, é como pressão alta. Isso. Você vai ter sempre que controlar, né? Você não vai poder comer muito sal, você não vai ter que se exercitar, às vezes você vai ter que tomar uma medicação para poder controlar a pressão. Assim, a obesidade também, pelo que eu estou percebendo. Você faz essa cirurgia, mas você vai ter sempre que estar ali controlando, você vai ter sempre que estar acompanhando. Exatamente. Né? A gente não pode recentemente recebi um paciente que vinha com a obesidade 3, já de diversos tratamentos sem sucesso, e o profissional indicou mais uma dieta para ele. Olha, você tem que fazer dieta. Né? Então, a gente não pode ser hipócrita ao ponto de pegar minimizar, de ter um caso de obesidade já bem avançada e querer que ele faça o tratamento mais simples, que é, né, o tratamento só com a nutrição.
né? Então é como se eu pegar um paciente diabético numa emergência com uma glicemia de 350 e dizer assim, não, vá para casa e coma não coma doce. Não coma doce. Ou um hipertenso, Sim. né, com pressão de 200 por 150. Não, olha, vá para casa e reduza o sal. Eu tenho que dar um tratamento até, no caso desse aí, talvez levar para uma UTI para baixar a pressão, levar para uma UTI para baixar a glicemia. E por que é que o paciente com obesidade, a gente quer que ele minimize o tratamento dele, dizendo, não, vá só praticar exercício e fazer. E diminua a alimentação. É né? verdade, faz sentido. A gente tem que oferecer o melhor tratamento para aquele grau de obesidade que o paciente enfrenta. Perfeito, doutor. A gente está, infelizmente, chegando aqui no final da nossa conversa. Mas foi assim, muito esclarecedor para mim, porque essa questão de você elencar a obesidade como doença, você muda realmente a visão, né? E para quem tem e para quem conhece pessoas que têm, porque como você falou muito bem, se é uma doença tem que tratar, né? Então vou voltar uma pessoa que está de hipertensão com a pressão lá em cima, vá para casa e coma menos sal que vai melhorar, não, você tem que tratar. E a cirurgia, pelo que nós conversamos aqui, ela não é a única, mas ela é talvez a mais importante para você iniciar esse processo, porque é um processo. Sim. Né? Não é apenas uma coisa pontual. Se é uma doença crônica, a medicina está aí para ajudar você a ter uma vida normal, mas com acompanhamento. Perfeito, doutor. Quer deixar uma mensagem final para a nossa audiência? A mensagem eu acho que é importante de ressaltar é que exatamente a obesidade é uma doença crônica, é uma doença que tem um grau de evidência de tratamento com a cirurgia bariátrica para obesidades 2 e 3 de resultados muito satisfatórios e que superam os demais tratamentos, que o paciente que tem obesidade, ele não tem obesidade por escolha, nem por desleixo ou preguiça, que ele tem uma doença que é grave e que pode vir associada de comorbidades, né? E que ele precisa receber esse apoio e essa presença da família e dos amigos, quando necessário, para mudar no pós-operatório da cirurgia bariátrica, que é uma excelente ferramenta, a melhor que nós temos hoje para tratar a obesidade grave. Perfeito, e nós conversamos aqui sobre as cirurgias, né? Eu não vou lembrar o nome, a primeira eu lembro que é a sleeve, e a segunda a bypass. Bypass, olha aí, lembrei. Eu vou deixar aqui seu Instagram, Dr. Paulo Campelo. Você quiser seguir o Dr. Paulo, Dr. Paulo Campelo, bem simples, Paulo Campelo, Campelo com Campel. E lá você é bem ativo o seu Instagram, né? Bem ativo. Tô vendo aqui, dá dicas, segue o Dr. Paulo. Segue o Dr. Paulo Campelo. Cirurgia bariátrica. Perfeito. Dr. Paulo Campelo, tudo junto. Dr. Paulo, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela conversa. Foi muito esclarecedor. Eu espero que a gente volte a conversar outras vezes. Bem bacana. Eu que agradeço o convite e sigo aí à disposição da cooperativa. Caso convites assim, a gente poderia continuar aqui mais um tempo falando. Tem muito mais pontos a falar sobre o tratamento da obesidade e a cirurgia bariátrica. Mas perfeito, eu agradeço muito. Queria agradecer também o nosso colaborador, a gente tem um colaborador lá na Copeg, o Robson. Inclusive ele está aqui e ele fez a cirurgia bariátrica, inclusive foi a iniciativa dele, a gente falar sobre o tema, bem bacana. Muito obrigado, Robson. E tá nesse processo, assim, visível a mudança, né? Então, não só de física, mas também de autoestima psicológica, a gente já conversou algumas vezes, depois da cirurgia, e a gente vendo a forma como era, a gente conversando como era a rotina dele antes e a rotina dele depois, assim, é outra vida. Por isso que eu falei aqui de uma nova vida, porque Então você que nos acompanhou e tá já nesse grau de obesidade 2, obesidade 3, no podcast, doutor, a gente tá vendo que a medicina, assim, ela não é igual à natureza, porque a natureza é mágica, né? Sim. É inigualável, mas ela é fantástica. A medicina, ela vem fazendo evoluindo de uma forma para que dê bem mais saúde e bem-estar para as pessoas. E existe essa possibilidade da cirurgia bariátrica. Você que
que realmente necessita, procure um profissional, como o Dr. Paulo, e profissionais para que você mude de vida, né? Sim. Mude para melhor, mude para melhor. Você não precisa sofrer. Hoje existem muitas possibilidades, né, doutor, pra gente... transformar vidas, assim, hoje eu sou apaixonado nesse tipo de tratamento, exatamente porque eu consigo ver essa mudança e gosto muito de acompanhar cada resultado, de vibrar quando o paciente sai dos 3 dígitos, como eles dizem, né? Pesava 100 e poucos quilos, aí quando entra nos 99, 98 já é um momento alegria, de comemoração, Sim. né? Quando a gente pede um exame e vê que já não tem mais a gordura no fígado, olha que quando bacana, pede um né? exame e vê que não tem mais o colesterol elevado, quando a gente diz, olha, não precisa mais você tomar o remédio do diabetes, né? Então, tudo isso, cada ponto desses são vitórias de saúde, de bem-estar, né? De autoestima que se eleva, né? De famílias que nascem porque são pessoas que têm dificuldade, como eu falei, da fertilidade feminina, Sim. mas também da masculina, né? Tem homens que, quando buscam a cirurgia, já estão com até algum grau de impotência, né? Então, assim, muda-se também isso daí, tá? Então, são pessoas que tinham indicação de uma cirurgia ortopédica e, por perder peso, deixam de fazer aquela cirurgia, né? Então, é bom quando a gente consegue, com um tratamento médico, né, mudar algo que estava ruim na vida das pessoas para um melhor, né? Para eles ficar bem, para ficar bem consigo mesmo, para ficar bem na sua família. Mudar, né? de vida, E eu digo que cada pessoa dessa que passa por essa transformação consegue, no seu ambiente de trabalho, na sua família, trazer um pouco mais de informação, de coisa boa. Eu digo que é uma onda do bem. Sim. Ele consegue, ali, com aquele exemplo da opção e do tratamento que está sendo positivo para ele consegue melhorar, às vezes, numa família, o pai que estava com sobrepeso e a mãe fez a cirurgia, o pai controla o peso. Sim. O filho que vinha ganhando peso muda o padrão alimentar e começa a mudar. Perfeito. Então é muito gratificante isso. É um impacto que vai... que mexe com todos ao seu redor. Exatamente. Né? É muito bom. E é bom ver, doutor Paulo, você falando com essa vibração, você realmente vive essa mudança também, junto com os pacientes, né? Deve ser muito gratificante. Acompanho bastante. É muito Por isso que eu sou bem ativo na rede social, porque eles também estão sempre lá, me marcando, passando toda a positividade que foi a mudança que eles enfrentaram com a bariátrica. Com a bariátrica, perfeito, pessoal. Pois, doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho. Espero que realmente Deus lhe dê saúde para você continuar mudando tantas vidas que precisam ser mudadas. Né? Ok, agradeço. Muito obrigado, muito obrigado. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Robson, obrigado pela iniciativa, certo? Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.